O Internacional empata em 1-1 com o Mirassol dentro do Beira-Rio pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E sabe qual que é a pior parte? Eu falo essa manchete e eu não consigo ficar surpreso. Eu vejo muita gente falando sobre os 3 volantes do Roger Machado, que claro, é um problema tu entrar com 3 volantes de marcação contra um time como o Mirassol. Mas, gurizada, tem coisa muito pior para ser analisada sobre esse jogo. Eu ia gravar esse vídeo no Beira-Rio, mas eu decidi que não era o ideal porque eu queria mastigar um pouco o jogo, eu queria ouvir um pouco a opinião de outros colegas de jornalismo, de outras rádios, sobre a partida que aconteceu nessa noite de domingo no estádio Beira-Rio. Cara, eu vejo muita gente falando sobre os 3 volantes do Roger Machado e vamos falar sobre esse elefante branco na sala, tá? Óbvio que é um problema. Mas a gente tem que entender que o Roger ele ia manter esse esquema porque deu certo contra o Nacional. E ele já falou que ia jogar assim porque não tem os pontas, né? O Vitinho tá lesionado, o Carboneiro também. Então, por essa falta de opções no ataque, ele ia jogar com essa formação. Então, eu até falei isso na minha outra rede social, que né, era uma escalação plausível com o que ele estava propondo. Óbvio que ninguém fica feliz em ver um time com 3 volantes, principalmente sendo um desses volantes o Ronaldo, que eu acho que é um jogador muito útil para o grupo. Mas quando a gente põe ele do lado do Fernando, que tem uma saída de bola mais qualificada, fica ruim para ele. E nesse esquema com 3 volantes, sendo o Bruno Henrique um jogador que é inoperante, e assim, é um jogador que teve sua boa fase no Palmeiras, que teve sua grande fase no Corinthians, teve sua boa fase inclusive no Inter, ele vai muito bem no Gauchão do ano passado e também no Gauchão desse ano, mas quando a competitividade aumenta na temporada, o Bruno Henrique ele decai e ele tá numa fase ruim faz meses. O Bruno Henrique não tem sido o jogador que o Internacional precisa para ajudar na criação de jogadas. E aí isso acaba comprometendo o Ronaldo, que não é um jogador que tem uma série de bola mais qualificada. Ele é um bom marcador, ele é um jogador defensivamente muito bom. Acho que para a questão de segurar jogo, para tu marcar alguém de forma mais especial, botar uma marcação especial em alguém, ele é um jogador muito útil. Mas o problema é que quando tu precisa de um passe mais vertical, de uma jogada mais arriscada, ele não tem essa característica. E a gente soma esse problema na criação de jogada do Ronaldo com o Bruno Henrique, que tem sido um jogador que, cara, com todo respeito, ele é um jogador trabalhador, fez gol contra o Flamengo, muito importante, mas é um jogador que hoje compromete nesse meio campo do Inter. O ataque do Colorado fica inoperante. E a gente tem o Thiago Maia, que seria esse terceiro volante. E cara, o Thiago Maia hoje contra o Mirassol, teve um momento que ele estava jogando de ponta esquerda. Ele não tem essa característica, ele não tem essa manha de jogar por ali, de jogar como meia esquerda, ele não tem. Ele é um volante. Ele pode fazer o primeiro ou o segundo volante, ele tem característica para jogar nessas 2 posições, mas tu colocar ele como um meia esquerda, cara, é tu sacrificar o jogador. Eu não consigo criticar o Thiago Maia hoje, porque para mim ele foi muito mais refém do que qualquer outra coisa. E aí botando o Thiago Maia nessa meia esquerda, o lado esquerdo do Internacional defensivamente ficou comprometido. O Bernabé sofreu demais hoje, o Bernabé foi outro jogador que foi muito refém, porque as principais jogadas do Mirassol no primeiro tempo foram pelo lado esquerdo de defesa do Internacional. E o Bernabé, que já não está vivendo uma fase boa, ficava comprometido no ataque porque não tinha uma parceria mais aguda para tabelar com ele no meio campo, já que o meia esquerda era o Thiago Maia, que não tem essa característica, e defensivamente ele não tinha uma cobertura mais eficaz como ele tem quando o Fernando joga, que tem essa qualidade defensiva também, melhor que o Ronaldo, mas novamente, eu não acho que o Ronaldo seja um problema. Eu acho que hoje ele, Thiago Maia foram 2 reféns, ele, Thiago Maia e Bernabé foram 3 reféns desse esquema do Roger no primeiro tempo que não deu certo. Vou voltar um pouco agora no que eu falei no vídeo, de que o Roger, ele claramente ia tentar de novo esse esquema com 3 volantes, porque deu certo contra o Nacional.
Agora vamos voltar um pouquinho no que eu falei antes no vídeo, de que o Roger claramente ia tentar de novo esse esquema com 3 volantes porque deu certo no contra o Nacional, então a gente vai repetindo e vai aprimorando esse esquema. No começo do primeiro tempo, o Inter toma um gol do Mirassol aos 7 minutos de jogo com os 10 jogadores de linha do time atrás da linha do meio campo. Ali, para mim, já é um alerta vermelho de que esse esquema não era o ideal para esse jogo. O que o Roger deveria ter feito? Humildade de reconhecer que a estratégia pensada para a partida foi equivocada. O tempo passou, chegaram uns 15 minutos, 20, 25, 30, e o Roger não fez as alterações necessárias, que era tirar um volante, Thiago Maia ou Bruno Henrique. Peço perdão, ele nunca vai tirar o Bruno Henrique primeiro. Tirar o Thiago Maia e aí colocar um jogador mais agudo. Eu não tiraria nenhum dos dois. Apesar do Bruno Henrique estar numa fase ruim, eu tiraria o Ronaldo justamente por ele ter uma característica mais defensiva. E para aquele momento não era o que o Inter precisava. O Inter precisava de jogadores que tinham uma característica de criação a mais. Eu deixaria o Thiago Maia como primeiro volante, o Bruno Henrique como segundo, e aí eu botaria um jogador mais agudo ali do lado esquerdo de campo. O próprio Gustavo Prado, que entrou no segundo tempo, mas ele entrou só depois do intervalo. Eu acho que o Inter perdeu muito tempo. O Roger, ele abriu mão de 45 minutos num esquema que não estava dando certo, um esquema que claramente não estava dando certo, e o gol que o Inter sofre no começo de jogo já era um indicativo de que era para mudar ainda no primeiro tempo. Não foi feito, o Inter vai para o intervalo com 0-1 no placar pro Mirassol, vaias, cobrança, xingamentos, começa a pesar o clima no estádio. E aí ele muda, ele faz a alteração que é tirar o Thiago Maia, na minha opinião, uma alteração errada, uma saída errada, mas entra o Gustavo Prado, que entra bem. O Inter entra com outra postura para o segundo tempo, o Inter entra subindo a marcação, marcando a saída de bola do Mirassol, pressionando mais a saída de bola do Mirassol, só que é uma outra postura, é um outro volume de jogo ineficaz. O Inter, por mais que ele pressionasse, por mais que o Inter tinha uma pressão maior de marcação nos jogadores do Mirassol, o Inter não tinha criação de jogadas, o Inter não chegava com perigo no gol do Mirassol. Foi chegar a primeira vez aos 27 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, quando ele teve sua primeira grande chance de jogo. E aí, cara, a gente vê que tá tudo errado quando o Ricardo Matias faz o gol de empate, um grande gol, e aí a gente começa a se questionar por que ele não jogava antes. Eu sei que tem a questão de treinamento, de talvez ele não se dedicar tanto, mas quando um jogador ele tem qualidade e principalmente característica que o Inter precisava há muito tempo, e quando eu falo característica eu não quero diminuir o Borré e o Valência, eu acho que eles podem jogar junto do Ricardo Matias, dando auxílio no ataque com ele. Hoje, por exemplo, poderia jogar o Borré ou o Valência nessa posição. Mas o Inter precisava de um camisa 9, de um centroavante. E é isso que encontrou no Ricardo Matias. E acho que demorou muito para dar uma chance para o Ricardo Matias. Aí depois a gente tem um gol de virada do Gustavo Prado, que é anulado. Só que assim, depois que o gol do Prado é anulado, o Mirassol volta a ter um volume maior de jogo e volta a responder. Porque no segundo tempo, o Inter ele tem uma outra postura, ele começa a adiantar mais as linhas, começa a pressionar mais em cima o Mirassol, mas o Mirassol mais abdicou do jogo do que realmente o Inter encaixotou a equipe paulista. Foi muito mais uma limitação técnica do Mirassol do que realmente uma estratégia que deu certo do Internacional, tanto que depois do gol anulado do Prado, o Mirassol volta a atacar algumas vezes o Inter, tem uma falta perigosíssima, que se não me engano o Reinaldo que bateu para fora, na entrada da grande área. Então, por mais que o Inter tenha tido um volume maior no segundo tempo, me parece que foi muito mais uma estratégia de segurar o jogo, de se resguardar, de se retrancar, entre aspas, do Mirassol, do que realmente um acerto estratégico do Inter. Eu acho que o Inter hoje ele foi muito mal também na sua postura. E isso também reflete no que o Vitão falou depois na zona mista. Aqui é o último ponto que eu quero falar, que é essa entrevista do Vitão. Ele foi o único jogador a parar na zona mista. Passou o Antony, passou o Gustavo Prado, passou o Ricardo Matias, mas só o Vitão fala. Ele fala sobre o esquema,
Ele fala sobre os últimos jogos onde o Inter tem sofrido muito gol, mas a resposta dele que mais repercutiu e que mais chamou atenção, inclusive quando a gente estava ali, nós jornalistas fazendo a cobertura da coletiva, e ele fala que esse grupo, alguns jogadores não, esse grupo, ele só joga quando tá com a corda esticada, ele usa até o termo quando a água bate na bunda. Cara, é uma frase muito forte. E a gente ali na imprensa, a gente se olha assim, tipo assim, nossa, foi algo muito gratuito, porque só o Vitão para. E depois ele ainda fala essa frase que mostra que existe talvez uma espécie de... Eu não vou dizer falta de foco, mas talvez um pouco de soberba em alguns momentos. A gente sabe que o Campeonato Gaúcho que esse elenco ganhou esse ano é muito importante para a história, de manter o Inter como o único octacampeão do estado. Óbvio que isso é muito importante para a história do Internacional e para a história do Campeonato Gaúcho. Mas é muito pouco para esse elenco ter esse tipo de atitude. E eu acho que o Vitão ele é muito feliz nessa fala porque ele expõe um problema que está acontecendo. E é algo que muita gente já falava. Olha, esse elenco ele só funciona quando a corda está esticada. O Inter só vai passar com tranquilidade, entre aspas, do grupo se tiver um grupo difícil. Se tiver um grupo fácil, é capaz de se complicar. Porque daqui a pouco vai entrar com um pouco menos de atenção, vai entrar com um pouco menos de foco, vai entrar achando que pode ganhar a qualquer momento. E não é isso que acontece. A gente sabe que tem um time muito qualificado do outro lado no grupo da Libertadores. E a gente sabe que tinha hoje do outro lado uma equipe que tecnicamente não é muito qualificada, mas vem fazendo um bom campeonato brasileiro para o que se esperava do Mirassol, que era uma equipe que muita gente cogitava que seria o primeiro rebaixado, está se mostrando uma equipe que pelo menos vai brigar pela sua sobrevivência na competição. E eu acho que entrou um pouquinho hoje disso de tipo assim, cara, a gente ganhou contra o Nacional, a gente consegue ganhar deles no momento que for. E é aí que eu falo da questão dos 3 volantes. Eu acho que é um problema, mas eu não acho que seja só os 3 volantes o problema. Porque por mais que o Inter tenha começado com Thiago Maia, Ronaldo e Bruno Henrique, dava para ter ganhado, ou pelo menos dava para não ter tomado um gol do Mirassol aos 7 minutos de jogo. E um gol no começo de jogo, seja no começo do primeiro ou segundo tempo, ou no final do primeiro ou segundo tempo, mostra sim que o Inter entra, ou já na reta final, perde um pouco dessa atenção, perde um pouco desse foco e acaba vazando na defesa. E meu último comentário aqui nesse vídeo sobre o jogo de hoje é sobre a saída de Alan Patrick e a entrada de Luiz Otávio aos 40 minutos do segundo tempo. Uma mudança que nem mesmo o Vitão entendeu, porque vou deixar aqui as imagens passando. Quando acontece a substituição e a braçadeira de capitão que estava com o Alan Patrick vai para o Vitão, ele pergunta para o Aguirre, por que o Alan saiu? Ele sentiu? E aí ele faz claramente uma expressão de quem não entendeu essa substituição. Ninguém até agora deve ter entendido. Não é um juízo de valor ao Luiz Otávio, é um jogador com futuro promissor, um jogador da base do Inter. O problema é que a característica dele é de ser um jogador mais defensivo, um jogador mais resguardado, um jogador mais retrancado, vamos botar assim, porque é um volante defensivo da mesma característica do Ronaldo. E aí tirar o camisa 10, o jogador de criatividade, o jogador de criação de jogadas, para botar o Luiz Otávio, que é um volante mais defensivo, aos 40 minutos do segundo tempo, com o Inter em cima, com o Inter pressionando, buscando a virada, para mim essa decisão do Roger ela é muito pior que a escalação dos 3 volantes. Porque a escalação dos 3 volantes eu posso explicar, que nem eu fiz aqui nesse vídeo. Eu expliquei. Ele tem tentado fazer esse esquema funcionar. Ele explicou porque ele tem usado esse sistema, porque não tem tido os pontos que estão lesionados. Então eu consigo entender a mentalidade do Roger de insistir com esse esquema de 3 volantes. Agora, tu tirar o jogador que cria jogadas aos 40 minutos do segundo tempo, com o Inter buscando a virada dentro do Beira-Rio contra o Mirassol, aqui eu não consigo explicar. Aqui eu não consigo explicar e eu acho que foi o maior erro do Roger hoje. Eu acho que isso sim é a pior decisão dele hoje, pior que entrar com 3 volantes, pior que demorar para mudar, é ter abdicado de buscar essa virada. E o pior é que não é a primeira vez que isso acontece.
Isso aconteceu também no jogo contra o Nacional, que o Inter busca o 3-3 e quando o Inter estava em cima, a torcida estava inflamada, estava apoiando o time, ele vai lá e muda e coloca o Natan. Que até que depois ele teve algumas oportunidades e não foi mal, mas naquele momento, colocar o Natan acabou matando a torcida e acabou matando o anímico do time e hoje aconteceu o mesmo, botando o Luiz Otávio no lugar do Alan Patrick. Novamente, o problema não é o Luiz Otávio, o problema é botar um jogador defensivo no momento onde o Inter precisava ir para cima para buscar o resultado. Esse foi o meu comentário sobre o jogo de hoje, sobre Inter 1, Mirassol 1. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, compartilha, comenta o que tu achou do jogo, o que tu faria de mudanças, o que tu acha que o Roger acertou, o que ele errou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!